Isso. Essa informação está bem aqui neste link, referência e orientações iniciais. Se você desce aqui, tem um link que leva a um vídeo. Aqui pede para abrir a conta no site do GeoGebra. E aqui tem este link que vai explicar como que inserir os passos no GeoGebra, não? Mas posso também demonstrar aqui, vou criar outra janela, vou fazer essa construção ao vivo, como colocar os passos. Aqui eu vou no GeoGebra clássico. A ideia, por exemplo, vou fazer uma coisa bem simples, não? Uma circunferência e um polígono, não? Vou criar duas figuras aqui. Agora, para criar os passos, eu tenho que colocar um controle deslizante. Pega aqui, controle deslizante, coloca aqui, e aqui vou chamar de, vai ser de tipo inteiro. Então, aqui chamo, troco o nome, passo igual a 0, e penso que vai de 0 a 2, a 3, por exemplo, ou 0 a... Aqui só vou precisar de 0 a 1. Então, vou pôr de 0 a 1. Então, o que eu quero é essa circunferência vai aparecer no passo igual a 0. Porém, o polígono vai aparecer no passo igual a 1. Então, eu venho aqui do lado esquerdo, na janela de álgebra, e Ctrl+Shift marca tudo. Aí, com o botão direito do mouse, você aperta o botão direito do mouse, configurações. Vai em avançado e você vai falar que esse polígono aparece quando o passo maior que 0. O 0 menor que passo. Passo é o controle deslizante. Eu marquei os lados, faltaram os pontos. Vou fazer a mesma coisa com os pontos. Então, vou marcar, que eu devia ter pego aqui. Aqui. Configurações. Avançado. Passo maior que 0. Condições para exibição. Passo maior que 0. Então, no passo igual a 0 aparece esta. A partir do passo igual a 1, vai aparecer o polígono. Então, para cada construção, você tem que ir indicando quando coloca cada elemento construtivo, aparece a partir de que valor do controle deslizante. Não sei se você conseguiu entender, Bruno. Mais ou menos. Então, de todas formas, isso está explicado no... tem uma construção mais elaborada aqui, inserindo os passos no GeoGebra. Que está bem no início, no primeiro tópico, referência e orientações iniciais. Pessoal, mais alguma dúvida, algum outro detalhe técnico do GeoGebra? Bom, então vou falar um pouco sobre o assunto da aula de hoje. Então aqui vou fechar. Este daqui também. E vamos um pouco falar do teorema de Ptolomeu.
a ideia do teorema de Ptolomeu, aí te pode apresentar como uma soma de áreas. Então, aí te vai ter envolvido um quadrilátero, AB, CD, e aí a gente vai falar, se esse quadrilátero é inscritível, significa que os 4 pontos pertencem à mesma circunferência. Então, vale esta equação daqui. E a recíproca é que, se vale essa equação de aí, então esos 4 pontos estão sobre uma mesma circunferência. Então, se o quadrilátero é inscritível, vale essa equação. Se vale essa equação, o quadrilátero é inscritível. E aí, a forma de entender é que o produto das diagonais, estas duas, este termo que está aqui, AC, PSFD, o produto das diagonais. O produto das diagonais é a soma do produto dos lados opostos, das medidas dos lados opostos. Então, por exemplo, eu representei aqui que este retângulo são estes 2 segmentos. O produto desses 2 segmentos posso interpretar como uma área. Aqui tem os outros 2 lados opostos. São os que determinam este retângulo. Então, o produto desses 2 lados, ADBC, é este daqui. E ABCD é este retângulo. E aqui tem o produto das diagonais. O que fala é que a soma do produto dos lados opostos é igual ao produto das diagonais. Essa é a representação visual do teorema de Ptolomeu. E aqui você pode mudar os pontos, não? Vale para qualquer... Se o quadrilátero é inscritível, isso tem que ser verdade. E esta figura é só para verificar que isso é verdade para qualquer... A soma de esos números tem que ser esta de aquí. Aquí usa o GeoGebra como una calculadora gráfica, ¿no? Como que GeoGebra está haciendo a conta en cada caso las medidas, los comprimentos y colocando as áreas aqui. Bom, então agora vamos tentar demonstrar. Essa primeira foi só para ilustrar. Agora vamos tentar demonstrar a ida do teorema de Ptolomeu. Na ida, a gente parte que o quadrilátero é inscritível e quer chegar nesta equação. Estamos partindo que o quadrilátero é inscritível e quer terminar nessa equação. Então, eu tenho 4 pontos, A, B, C, D. Os 4 estão sobre a mesma circunferência com centro em O. Por hipótesis. E eu quero chegar a demonstrar que vale essa equação daí. Então, o primeiro passo, a gente estende este segmento CD e coloca este ponto P de tal forma que estos 2 ángulos sean congruentes. Este ángulo ya existía porque está definido pela diagonal do quadrilátero y dos lados. Então, a gente coloca este ponto P sobre este segmento CD de tal forma que esos 2 ángulos sean congruentes. Esa construcción es posible de ser feita. O próximo paso es mostrar como este quadrilátero ABCD é inscritível. Dos critérios que a gente viu é que a soma em quadrilátero inscritível, a soma dos lados opostos é 180. Então, este ângulo mais este aqui no vértice D é 180. Por outro lado, este ângulo que não aparece, mais... aqui tem um ângulo raso. Então, esses 2 ângulos vermelhos têm que ser congruentes. E agora já eu tenho ângulo a ângulo, critério de semelhança ângulo a ângulo. Tenho 2 pares de ângulos congruentes. Então, vou ter dois triângulos semelhantes. O triângulo ADP é semelhante com o triângulo ABC. Esse é o próximo passo.
Tem aqui a semelhança do triângulo ABC com o triângulo ADP. E com isso escreve a proporcionalidade entre os lados de triângulos semelhantes. E aí, a partir de... acho que aqui da primeira igualdade, coloca DP em evidência e chega nesta expressão que vai ser utilizada no futuro. Então, o primeiro par de triângulos semelhantes são esses dois. Aí vai ter outro par de triângulos semelhantes. Como estes ângulos em verdinho eram congruentes, se você considera, aqui tem um pedaço que é comum. Então, se você considera o ângulo em verde mais este outro pedaço, tem outros dois ângulos congruentes aqui. Esses dois ângulos são congruentes. E novamente, como quadrilátero é inscritível, como quadrilátero A, B, C, D é inscritível, relativo a esta corda AD, estes dois ângulos são congruentes. Porque os dois ângulos se enxergam a mesma corda em um quadrilátero. A corda é um ponto sobre uma circunferência, não? Então, estes dois ângulos têm que ser congruentes. E aí, novamente, a gente vai ter dois triângulos semelhantes. Critério ângulo. Um par é estes dois ângulos em azul e outro par são esses dois cor de rosa. Então, os triângulos da segunda semelhança são esses dois. Tem um ângulo cor de rosa e um ângulo em azul. Um ângulo cor de rosa, este daqui, e um ângulo em azul. Então, tem os outros dois triângulos semelhantes e a proporcionalidade entre os lados do triângulo semelhante. E aqui, a partir da segunda igualdade, consigo colocar esse CP em evidência, utilizando aqui a segunda igualdade. E este CP vai ser utilizado também daqui a pouco. Essa expressão para CP. Então, essa é a segunda semelhança. E agora, o ponto é que, inicialmente, a gente colocou P sobre a extensão de CD. Então, C, D e P são colineares. Então, a gente pode falar que a distância CP é CD mais DP. E o DP, a gente tinha aqui. Então, este DP transforma com esta expressão. O CP, a gente tem aqui. Então, este CP troca por esta expressão. E aí basta multiplicar toda esta igualdade por AB, e aí a gente encontra a expressão do teorema de Ptolomeu. Então, essa é a demonstração da ida do teorema de Ptolomeu. Agora vamos para a recíproca, ou para a volta do teorema de Ptolomeu. Então, na volta, o que a gente tem um quadrilátero, ABCD, quadrilátero convexo, que tem esta propriedade aqui, vale essa igualdade. Porque a gente quer provar que se vale essa igualdade para um quadrilátero convexo, então esse quadrilátero é cíclico. Os quatro pontos estão sobre a mesma circunferência, é cíclico ou inscritivo. Então, aqui o procedimento começa construindo este ponto E, de tal forma que satisfaz duas condições. Aqui, esta diagonal pode ser construída, dado o quadrilátero, posso construir esta diagonal. E aí vou ter este ângulo.
Então, aí a gente vai construir o mesmo ângulo relativo, aqui era um ângulo relativo ao lado AD. Agora vai construir o mesmo ângulo relativo ao lado DC. Então, estes dois ângulos aqui têm que ser congruentes. E adicionalmente, a gente quer que esta distância ED satisfaça esta relação aqui. Então, o ponto E é colocado de tal forma que é verdade esta igualdade aqui. Porque isso é feito, porque agora a gente vai utilizar o critério de semelhança lado, ângulo, lado. Em que você tem um par de ângulos congruentes, esses dois vermelhos, e os lados que formam esse ângulo são proporcionais. Então, pelo critério de semelhança, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são semelhantes. Este ângulo aqui eram congruentes e os lados são proporcionais, porque a construção do ponto E foi feita de tal forma que vale essa expressão daí. Uma vez que esos triángulos são semelhantes, a gente tem a igualdade deste ângulo e este ângulo, e deste ángulo e este ângulo. Adicionalmente, tem a gente já sabia que isto era verdade, mas vai ter uma fração extra nessa igualdade. Em princípio, se eu enxergo estes dois ângulos, e se este segmento, se esse ponto E fosse colinear com A, já ia poder falar que o quadrilátero é inscritível, porque esses dois ângulos são congruentes. Mas aí eu preciso demonstrar que esse ponto E, de fato, é colinear com A e C. Então, é isso que está faltando para concluir a demonstração. Isso é feito a partir de outra semelhança de triângulos. O que vai se demonstrar aqui que este triángulo es semejante con este triángulo. A ideia da semelhança é, eu tinha estes vermelhinhos, os ângulos vermelhos, que eram iguais, e aqui tem um ângulo que é comum. Então, isso vai permitir que estes dois ângulos em verde são congruentes também. Já eu tinha os vermelhos que eram congruentes, agora estos em verde, tem um pedaço que é comum. Esos dois van a ser congruentes también. Y da expresión anterior, tenía a proporcionalidad de dos lados. La congruencia anterior tenía esta igualdad aquí. Entonces, eso va a permitir afirmar que tienen estos dos triángulos que son semejantes. Cada uno tiene un ángulo en verde. Y un par de lados, os lados que acompañan ese también son proporcionales. Eso permite concluir que vale esta igualdad, que este ángulo es congruente con este de aquí. Y no fin de contas, agora que utiliza hipótesis, por hipótesis vale esa expresión, divide todo entre BD. Próximo paso es dividir todo entre BD. Aparece aquí en el denominador. Y las dos congruencias anteriores, este valor era AE y este valor era S.
significa que vale esta relación aquí. AC é igual a E mais CC. E isso demonstra que E é colinear com A e C. E pronto, aí acabou a demonstração, porque se é colinear, então basta enxergar esses dois ângulos em azuis, que aqui não consigo enfatizar, porque está por baixo do vermelho, eles estão enxergando a mesma corda. Isso significa que o quadrilátero é inscritível. Bom, essa é a demonstração da recíproca do teorema de Ptolomeu. O teorema de Ptolomeu é uma igualdade, não? É uma equação. E a partir do teorema de Ptolomeu, a gente pode demonstrar o teorema de Pitágoras. Porque todo retângulo é inscritível, porque a soma dos ângulos opostos em um retângulo é 180. Eu tenho 90 mais 90, 180. Então, todo retângulo é um quadrilátero inscritível. E se a gente aplica esta equação do teorema de Ptolomeu, os lados opostos têm a mesma medida. Então, aqui as diagonais dos retângulos são congruentes. Então, eu vou ter este produto aqui é C ao quadrado. E o produto dos lados opostos é A quadrado mais B quadrado. Então, a partir do teorema de Ptolomeu, a gente consegue demonstrar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é um caso particular aí do teorema de Pitágoras. É um caso particular da ida do teorema de Ptolomeu. O teorema de Hipparco é uma variação preciso utilizar o teorema para a demonstração, é utilizar o teorema de Ptolomeu duas vezes. E simplesmente ele fala que para um quadrilátero inscrito numa circunferência, vale esta expressão aqui. Então, aqui o que em lugar de ter o produto das diagonais, a gente tem a divisão das diagonais. AC dividido BD. E aí, do lado de cima, a gente tem AB vezes AD. Aqui estes são lados consecutivos. Mais BC vezes CD. Então, no numerador é o produto deste vezes este, mais este vezes este. Então, esta diagonal divide os termos. E agora, para o denominador, é esta diagonal que divide os termos. Mas, novamente, são lados consecutivos. AB vezes BC, mais CD vezes AD. Aí a demonstração vai utilizar... são construídos dois pontos auxiliares. Este ponto M, de tal forma que este lado sea congruente con este. Y este punto N, de tal forma que ND sea congruente con AB. Son construidos esos dos puntos auxiliares. Y a seguir, se trazan estos dos segmentos. L2 también van a ser congruentes. Porque os pontos estão sobre circunferências, são cordas de circunferências, e a corda BA, a corda menor BA, é a mesma coisa que a corda menor DN. E a corda menor AM é a mesma coisa que a corda menor CD. Então, a corda BAM tem a mesma medida que a corda CDN. Portanto, os arcos. Então, as cordas vão ter a mesma medida.
de forma análoga, estas duas cordas van a ter a mesma medida. Porque se você percebe aqui, as duas têm este preto comum para as duas. Se eu vou pôr o arco CBAM, vou comparar com o arco BCDN. Então, os dois arcos têm este arco BC menor em comum e tem um amarelinho cada um e um vermelho cada um. Então, os arcos B, C, D, N e C, B, A, N têm a mesma medida e as cordas correspondentes têm a mesma medida. Aí vai aplicar o teorema de Ptolomeu, a ida do teorema de Ptolomeu, no quadrilátero MABC, MABC, e encontra esta equação daqui, e no quadrilátero NBCD, NBCD, e encontra, aplicando o teorema de Ptolomeu, encontra essa equação daí. Dividindo as duas, bom, aqui troca os lados que são iguais, porque este lado igual a este lado igual a este, então deixa somente um do par e divide as duas e aí encontra o teorema de Hipaco. Então, essa é a ida do teorema de Hipaco, é uma consequência do teorema de Ptolomeu. Bom, outra coisa que é muito útil é a desigualdade de Ptolomeu. No teorema, a gente falava da igualdade e a ida era que o quadrilátero era inscritível. Aqui na desigualdade, o que fala é que para qualquer quadrilátero, vale essa expressão aí. Quando o quadrilátero seja inscritível, vai valer a igualdade, que é o teorema de Ptolomeu. Então, aqui a gente tem um quadrilátero qualquer um, e incluso aqui vou fazer a demonstração com o quadrilátero convexo, mas a desigualdade de Ptolomeu vale também quando o quadrilátero é não convexo. Então, para qualquer quadrilátero, o produto das diagonais é sempre menor que a soma dos produtos dos lados opostos. E aqui tem a demonstração. Aqui neste caso, este ângulo amarelinho de baixo era conhecido e é construído aqui em cima. No próximo passo, este ângulo daqui, que era conhecido, é construído deste outro lado. Aí é a construção do arco capaz, com esse valor do ângulo em azul. E aí tenho dois triângulos semelhantes, porque fiz a construção justamente para que, por ângulo a ângulo, a gente vai ter dois triângulos semelhantes. Este triângulo aqui embaixo é semelhante com o triângulo de cima. Esses dois ângulos em cor de rosa são congruentes. E aí a gente tem a primeira igualdade da proporcionalidade dos lados. E em específico coloca este B em evidência e encontra esta equação. Aqui tem um ângulo que é comum. Então agora vai pegar o cor de rosa mais esse espaço comum, o cor de rosa mais esse espaço comum. Esse procedimento é frequente. Esses dois ângulos em verde são congruentes, porque é um ângulo que é comum e dois que já eram congruentes. Outro par que vai ser congruente era este verdinho
y este otro verniño de aquí. Debido a esos dos ángulos y a proporcionalidad de los lados, utilizo criterios de semejanza lado, ángulo, lado para afirmar que el triángulo BAD, el triángulo BAD es semejante con el triángulo EAC. EAC. Y a partir de ahí, checa que esos dos isemajón son congruentes y que los dos ángulos en verde claro aquí son congruentes también. Y ahí nuevamente puedo escribir la proporcionalidad de los lados y ahí gana más una expresión ahora para ese. A seguir, ahí es lo que tengo que prestar atención ahora en un triángulo EBC. EBC. Y utilizar la desigualdad de triangular a partir de ese triángulo EBC. Entonces, ese, que aquí visualmente el mayor lado, tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Entonces, se expresa una desigualdad triangular para el triángulo EBC. Y utiliza las expresiones que tenía encontrado anteriormente para EB y para EC. Y llega aquí. Multiplica todo por AD y ahí demuestra a desigualdad de Ptolomeo. Finalmente tengo un colorario, sería o caso particular en que aquí el cuadrilátero no era inscriptivo. Cuando el cuadrilátero es inscriptivo es un caso particular. Y es justamente que el triángulo, ese triángulo EBC que gente utilizó para escribir la desigualdad triangular, él pasa a ser degenerado. Entonces, vale a igualdad. O ponto B passa a ser colinear com C e E. Tal caso da igualdade, na desigualdade de Ptolomeu, justamente quando o quadrilátero é inscritivo, que é o que a gente tinha visto anteriormente. Aqui eu fiz uma figura para ilustrar com números. E o caso, porque a gente fez todas as demonstrações com quadriláteros convexos. Então, este quadrilátero aqui, A, B, C, D, é não convexo. Mesmo assim, ele satisfaz a desigualdade de Ptolomeu. As diagonais são estas duas. Mesmo não sendo um quadrilátero convexo, o produto das diagonais é sempre menor que a soma do produto dos lados opostos. Aqui está a ilustração numérica desse fato, ¿no? Você pode brincar aqui com diferentes quadriláteros, incluso tendo quadriláteros no convexos. Este lado é sempre inferior a esta soma daqui. Então, você pode... Aqui estou utilizando o GeoGebra só para verificar. Vale no caso do quadrilátero convexo, mas também vale no caso do quadrilátero não convexo. Aqui a gente só está verificando, não estamos demonstrando. Então, a desigualdade de Ptolomeu vale absolutamente para qualquer quadrilátero. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o teorema de Casey. No teorema de Casey, a gente vai ter 5 circunferências. Então, eu tenho C1 de centro 1.
C2 de centro 2, C3 de centro 3, C4 de centro 4. Tengo, y esas cuatro circunferencias ahora son tangentes a circunferencia C, que está en centro O. O punto de tangencia, ahí te llama a C1 es tangente con C en P1. AC2 es tangente con C en P2. AC3 es tangente con C en P3 y AC4 es tangente con C en P4. Son o P1, P2, P3, son los puntos de tangencia. Y ahí te imagina o segmento, este T1-2, T1-2, é o segmento, é o comprimento do segmento que é tangente simultaneamente a 1 e a 2. E assim por diante. O 1, 4 é tangente a 1 e 4. O 1, 3, este veria, tangente a 1 e a 3. E assim por diante. Em geral, a gente fala, o T e J é o comprimento do segmento que é tangente ao círculo CI e CJ. Se as duas circunferências estão dentro, a tangente é uma tangente externa. Se tiver uma circunferência, se as duas estão dentro ou as duas estão fora, a tangente é externa. O segmento é uma tangente externa comum. Se tiver uma dentro, duas dentro ou duas fora, se tiver uma dentro ou uma fora, uma dentro e uma fora, então é a tangente interna e não a externa. Vou ilustrar o caso daqui a pouco bom, aqui dá para mostrar, eu posso ter que esse raio é negativo, então eu posso ter uma circunferência C1, aqui estou construindo como sendo tangente a C, só que externamente a C. Então, o T1, 3, que utiliza uma externa e uma interna, este segmento, ele é uma tangente, é uma tangente interna, não é uma tangente externa. Não utiliza este segmento daqui, que seria tangente externa. Utiliza o segmento que é tangente interna. Deixa retornar. Aqui está a verificação numérica do resultado que a gente quer provar. Então, a ideia do teorema de Cassey vai ser o quê? É como se você aplicasse o teorema de Ptolomeu agora utilizando estes segmentos. Você imagina um quadrilátero. Estes dois vão ser as diagonais desse quadrilátero. E aqui vai ter o produto das diagonais, que é T1, 3, T2, 4. Estas seriam as duas diagonais. Imaginando que estou aplicando o teorema de Cassey. O produto das diagonais é igual à soma do produto dos lados opostos. Seria este vezes este, dá este primeiro termo, mais este vezes este, dá o segundo termo. Então, o que fala, bom, se você tem uma circunferência e quatro circunferências que são tangentes, interna ou externamente, a circunferência dada, então, fazendo essa construção, vale esta relação. Esse é o teorema de Cassey. É uma figura bem assustadora, mas quando com cuidado dá para construir. Se você faz com atenção, dá para construir. Esse é um dos desafios que eu deixei. Reproduzir esta figura e verificar que de fato vale o teorema de Cassey. Então, agora vamos tentar demonstrar
Esta expressão aqui tem a mesma forma do teorema de Ptolomeu. E, de fato, o teorema de Ptolomeu vai ser utilizado em parte do caminho. Né? Então, a primeira a gente parte só de duas circunferências. E aqui está ilustrado o caso em que as duas são tangentes à circunferência C internamente. Então, o que é construído é este segmento. Aqui tem a tangente, a tangente que vai participar da equação é esta daqui, que se demonstra que é a mesma que estes pontos, que 1, que 2. Aqui, esta é uma corda, essa é construída, estes pontos que 1, que 2. Eu tenho que ter as duas tangentes. E aí estende para encontrar o ponto A e o ponto B. Então, AB é uma tangente comum às duas circunferências dadas. Aí marca o ponto Q1 e Q2 de tal forma que ele é somente o 1, Q1 é perpendicular a essa corda, o 2, Q2 é perpendicular a essa corda. E a seguir, aqui estende este segmento P1, Q1 e define este ponto S. E aí, a gente já tem este segmento 1, o 1, Q1. Aí aparecem dois triângulos que são isósceles e semelhantes. Porque como aqui eu tenho o 1, P1 e o 1, Q1 são raios, esse triângulo P1 ou 1, Q1 é isósceles. Esses dois ângulos em vermelho são congruentes. De forma análoga, o triângulo P1 ou S é isósceles, porque aqui eu tenho dois raios de uma circunferência, a circunferência C. Então, esse outro triângulo também é isósceles e os ângulos da base são congruentes. Então, eu tenho o triângulo 1, Q1, P1 e O, S, P1 que são semelhantes. Por ângulo a ângulo. Tem dois pares de ângulos. Isso vai demonstrar que este segmento 1, Q1, é paralelo com o segmento OS. E como O1, Q1B é 90 graus, este ângulo é reto, então o OS é perpendicular a B. Então, este segmento OS, se a gente fizer a extensão aqui, ele também vai ser perpendicular à corda AB. No próximo passo, de forma análoga, liga o centro com P2 e vai ter o triângulo 2, P2, Q2 é isósceles, os ângulos da base são congruentes. E o triângulo O, P2S também é isósceles. Então, esses três amarelinhos são congruentes. Estos ángulos aquí son opuestos pelo vértice y son congruentes. Como este ángulo es recto, este ángulo aquí es un ángulo de segmento. Entonces, este ángulo P1
P1, Q1. Que de fato de segmento mas eles são iguais porque são opostos pelo vértice. Este ângulo é um ângulo de segmento. E o ângulo de segmento é metade do ângulo escrito, que é o ângulo P1 ou Q1. P1 ou Q1. P1. Eu tinha estes dois ângulos, que são opostos pelo vértice. Relativo à circunferência em amarelo, este ângulo é um ângulo de segmento e ele é metade deste ângulo de aqui, de este que está em azul, em roxo, esse ângulo de aqui. Ele é metade que esse ângulo aí. Agora, como este é paralelo com este, por correspondentes entre paralelas, esos dois são congruentes. Este de aqui é congruente com este. Correspondentes entre paralelas. P1 ou S. Então, este é metade deste daqui. E por sua vez, agora olhando a circunferência vermelha, este ângulo é um ângulo central e este ângulo daqui é um ângulo inscrito. Então, no fim de contas, o que a gente vai querer utilizar no final é que o ângulo, esse que é 1, que 2, esse que 1, que 2, este ângulo daqui é congruente com este ângulo daqui. Isso que a gente vai utilizar no final. Agora venho análogamente. Análogamente, estos dois ângulos aqui são congruentes. E aí pode ser escrito a congruência, a semelhança de dois triângulos. O triângulo esse, que é 1, que 2. O triângulo esse, que é 1, que 2. Vai ser semelhante com o triângulo esse, P2, P1. Esse, P2, P1. Esse é o caso de inversamente semelhante. Este ângulo daqui vem para cá. E este ângulo daqui vem para cá. E aqui embaixo tem um ângulo que é comum para os dois triângulos. É triângulos inversamente semelhantes. Escreve-se a proporcionalidade dos lados desses dois triângulos aqui. A proporcionalidade dos lados. E aí, se vale essa relação de aí, também vale um tipo de média geométrica utilizando estes dois. Se vale esta proporcionalidade. Agora utilizo estes dois, este vezes este raiz quadrada, este vezes este raiz quadrada. Essa é a propriedade das proporções. Então, valendo esta igualdade, pela propriedade das proporções também vale esta igualdade. E finalmente troca SQ1 vezes SQ2. SQ1 vezes SQ2 por O1. Aí, esta última troca é pela semelhança dos triângulos. Trocou por
por esta distancia aquí, O1, O1, O2. Y trocó SP2, esta distancia, SP2, SP1, esta distancia, por OP2, OP1. O que utilizó, para esa última troca utilizó a semejanza de estos dos triángulos. Bom, agora essa expressão tem que aplicar para todo par, a distância Q1, Q2. Q1, Q2 é a mesma coisa que T1, T2. O Q1, Q2 é a mesma coisa que T1, T2. E troca o que aparecia aqui, este O1, esse eje menos eje 1, a distância O1 é eje menos eje 1, O2 é eje menos eje 2, OP2 é igual a eje e OP1 também igual a eje. Então, o que aparece esta troca em função dos raios das circunferências. E aí, analogamente, vai ter expressões para... Este era T1, 2. Aí vai ter expressões análogas para 2, 3. Para todo I diferente de J. En todos os pares que podem ser construídos com I diferente de J, van ter expressões análogas a esta. Faz estos produtos y utiliza esta expresión, supondo a ideia de trocar as circunferências pelos seus pontos de tangência. A gente imagina que a gente está trocando cada C1 troca por P1, C2 troca por P2, y en lugar de utilizar o P y J, que son estas distancias que va a utilizar el teorema de Ptolomeo con los P y J, después van a ficar en función de los T y J. A gente tem uma relação entre P y J e T y J. Para os P y J, utiliza o teorema de Ptolomeo. E aí vai encontrar uma relação entre os T y J que é análoga ao teorema de Ptolomeo. Tem mais uma simplificação e no final de contas chega nessa expressão. A demonstração é complicada, a gente tem que analisar com calma. Estou passando rapidamente só para falar as ideias da demonstração. E esse é só um caso, é só o caso em que as circunferências, as duas são tangentes internamente ou tangentes externamente. Tem o caso do teorema de Casey, quando tem uma que externa e outra interna, não? Aqui tem o caso da demonstração do teorema de Casey, quando tem uma circunferência tangente externamente e outra tangente internamente. Aí o procedimento muda um pouquinho, mas essencialmente é a mesma situação, tem um par de semelhanças de triângulos, os passos são quase idênticos. O que muda é que se as duas, este sinal mais menos, utiliza o sinal mais na frente deste eje I, quando tem uma interna e outra externa. Eu utilizo o sinal menos quando as duas são externas ou as duas são internas.
essencialmente o que muda na demonstração. O resto da demonstração é análogo. Aqui tem dois exemplos, parece complicado, mas os exemplos são bonitos. Ilustran cómo puede ser usado el teorema de Casey. La idea es que as circunferências podem ser consideradas degeneradas. Então, você pode ter um ponto. Um ponto é uma circunferência de raio zero. Então, vamos ver este exemplo que ilustra como utilizar o teorema de Casey. Então, aqui, aí tem um triângulo ABC. Triângulo ABC. Fala que é isósceles circunscrito a circunferência K. E tem AB igual a C. Então, estes dois lados são congruentes. Aqui é construir uma circunferência W, esta daqui. De tal forma que tangente a BC, essa circunferência, tangente a BC, e também é tangente a este arco, no ponto D. Este ponto P é a tangente partindo de A até W. Este segmento AP é tangente a W. Lo que están pedindo é descrever o lugar geométrico dos pontos P. Descrever o lugar geométrico dos pontos P. Aqui está a ilustração, ¿no? Eu tenho diferentes circunferências. E eu tenho que descrever qual é o lugar geométrico de esos pontos P. Aqui, a veces, GeoGebra, para construir essa figura, não é tão simples como parece. Eu tinha que utilizar a transformação de inversão para construir essa figura e que ficasse dinâmica. Tem determinados pontos que o ângulo não fica exatamente 90, por isso ele, o GeoGebra não consegue fazer a construção exata. Então, como são os passos da demonstração e como utiliza o teorema de Casey? Bom, aqui está a descrição de como foi que eu consegui fazer essa construção. A ideia é que eu criei uma circunferência de inversão, esta daqui, com centro em B. Para a construção, criei uma circunferência de inversão com centro em B que passa por C. O inverso de W, como esta circunferência não passa pelo centro de inversão, o seu inverso é outra circunferência, é W'. Aqui tem o inverso deste ponto F, este ponto F'. O inverso do ponto D, este ponto D'. Agora, a circunferência vermelha, circunferência K, passa pelo centro de inversão. Então, o inverso da circunferência K é uma reta. Esta reta K'. Esta circunferência W é tangente simultaneamente. Também tem esta reta. Esta reta também passa pelo centro de inversão. Então, a inversa dela é a mesma. Continua sendo ela mesma. Então, eu quero construir uma circunferência que é tangente simultaneamente a K e a esta reta. E no espaço inverso,
no paso directo de ti, una gente y una circunferencia. Yo quería una circunferencia que es tangente a una gente y una circunferencia. No es paso inverso, yo tengo dos agentes, esta y esta. Então, como eu tenho duas retas, é mais fácil construir esta circunferência W' no espaço inverso. E depois retornar. Eu primeiro faço a construção do W' e depois faço a inversão e consigo construir W. Esse é o procedimento de construção. Mas, retornando ao problema, a ideia de utilizar o teorema de Casey é pensar yo tengo que tener una circunferencia y otras 4 circunferencias. Aquí yo voy a tener 3 circunferencias que son degeneradas. Los puntos A, B y C, yo voy a considerar como circunferencias degeneradas de rayo cero. Aquí primero define este punto F como intersección de W con un segmento BCE. Y aplico el teorema de Casey a 4 circunferencias. ABC son 3 degeneradas y a cuarta es la circunferencia W. Pensando en el teorema de Ptolomeo, ahí te aplica, para escribir esta igualdad de aquí, pensa en un cuadrilátero ACDB. ACDB. Tá como se eu tivesse um quadrilátero inscritivo. Então, agora vou escrever aqui, esta seria a equação do teorema de Ptolomeu para o quadrilátero inscritivo ACDB. Este é o teorema de Ptolomeu. Só que aí, de fato, eu não tenho estos dois segmentos, DC e DB. Esos segmentos não existem. Eu tenho que trocar esos dois segmentos pela distância entre as duas circunferências, entre esta circunferência e esta circunferência de raio cero. Essa distância vai ser BF. Então, em lugar de ter BD, o BD troca por BF. E o CD, esta distância que não existe, troca por CF. Aqui tengo o produto das diagonais. As diagonais seriam BC. Essa continua igual, essa distância existe aí. Mas também tinha a distância AD. Em lugar de AD, coloca o segmento tangente às duas circunferências. Nesse caso, é o segmento AP. Então, troca D por AP. E este é o teorema de Casey. O de cima é o teorema de Ptolomeu para o quadrilátero ABDC. O de baixo é o teorema de Casey para 3 circunferências degeneradas e uma quarta que é tangente em D. Então, com essa última equação e sabendo que AB é igual a C, então, AB e AC é a mesma coisa, estes dois termos são idênticos. Você chega nesta expressão aqui. Adicionalmente, BF e FC, isso é BC. Esta soma é igual a BC. Então, este BC simplifica com este termo. E aí chega aqui a P, a distância AP é igual a esta mesma distância do triângulo equilátero, é C. E conclusão, o que se encontra que a P é constante. E com isso, o lugar geométrico do ponto P é um arco de circunferência. O lugar geométrico do ponto P é um arco de circunferência.
un problema bien, bien bonito que utiliza o teorema de Casey. No, aquí fue utilizado o caso de no teorema Casey, yo te digo a circunferencia externa o a circunferencia grande y cuatro que son tangentes a esa circunferencia. Aquí en este caso, tres de las circunferencias eran degeneradas, tres de las circunferencias eran puntos. Bom, tem outros casos do teorema Casey. Vou pular agora para o assunto da próxima aula, que acho que falei bastante sobre esta. Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Bom, Esse aí é bem sobre complicado, hein, professor? requer um tempinho para processar. Esse o teorema Casey requer. Mas é bem bonito, porque a gente utiliza casos particulares. Na prática, nos problemas, a gente não utiliza o caso mais amplo, utiliza casos particulares. Quando três das circunferências são pontos, ou dois das circunferências são pontos. Então, é mais complicado mesmo, não? É uma extensão do teorema Ptolomeu, mas tem problema que dá para... Depois de um tempo a gente consiga entender, não? Leva um tempo para entender. Tem que estudar mais, ler mais. Não, é difícil processar em pouco tempo é difícil processar essa informação. Eu levei bastante tempo para mais ou menos entender. E algum outro comentário, pessoal? Vou entrar um pouquinho sobre relações métricas. Aí tem as quatro relações métricas no triângulo retângulo. Primeiro tem que mostrar o triângulo ABC, retângulo em A. Este segmento é altura, o P da altura é D. E divide aqui o BM chama de Mzinho, o DC chama de Nzinho. E aí tem estas igualdades de ângulos. Este ângulo beta é o mesmo que este daqui. E este ângulo gama é o mesmo que este daqui. E aí tem três pares de triângulos semelhantes. O grande é semelhante com os dois pequenos, e os dois pequenos são semelhantes entre si. Quando escreve a proporcionalidade dos lados, para cada uma, para esta primeira semelhança, tem esta proporcionalidade dos lados. Segunda semelhança tem esta proporcionalidade dos lados. Terceira semelhança tem esta proporcionalidade dos lados. E aí vai encontrar, bom, o todo, o BC, que é o posto vértice A, que é o azinho, M mais N, beta mais gama é 90. E aí vai encontrar de fato, essa é outra forma de demonstrar o teorema de Pitágoras, mas quando a gente já lembra aqui da relação do teorema de Pitágoras, a primeira, a partir desta terceira expressão, se encontra que a primeira parte, H ao quadrado é M por N. Então, pode ser dito com palavras para conseguir lembrar, não? Altura ao quadrado é o produto das projeções. Altura ao quadrado é o produto destes dois. Ou, desta forma, que com palavras seria a altura é a média geométrica das projeções. A altura é a média geométrica das projeções. Esta é uma das relações métricas. A outra que pode sair a partir desta semelhança, da primeira, e é que a hipotenusa vezes a altura
hipotenusa veces altura es igual a producto de dos catetos. Estas otras relaciones métricas. Hipotenusa veces altura igual a producto de dos catetos. Esa expresión sale a partir de aquí. Hipotenusa veces altura es el producto de dos catetos. A partir de esta primera semejanza de triángulos. Y aquí ahora tengo otras dudas que son análogas, que pueden ser enunciadas con palabras. O cateto cuadrado es a hipotenusa veces a su proyección. Então, cateto cuadrado é a hipotenusa vezes a projeção M. Cateto cuadrado é a hipotenusa vezes aqui a projeção M. Esta primeira sai da equação 1 aqui e a segunda sai da equação 2. Cateto cuadrado, hipotenusa vezes a projeção. Y aquí este lado con este. Cateto cuadrado, hipotenusa veces esa proyección. Entonces, estas dos relaciones métricas son, hasta ahora tenemos 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Somando estas dos, ahí gente demuestra el teorema de Pitágoras. Somando estas dos, demostra o teorema de Pitágoras pela semelhança de triângulos, não? E, bom, para completar aqui a figurinha, não, são outras coisas que a gente já tinha visto sobre triângulo retângulo. Se o triângulo retângulo, o SPC é diâmetro de uma circunferência, y esta medida, M, o centro de la circunferencia, o punto medio de BC, esa AM tenga la misma medida que MB y MC, o es a mitad de la hipotenusa, ¿no? Son cosas que a gente ya tenía visto en otras figuras. Só quis colocar todo aquí para contar toda la historia de un triángulo rectángulo en una única figura. Aí tem várias coisas que vocês devem ensinar nas aulas, ou a definição de radiano, né? O sentido de um radiano é quando o comprimento do arco é igual ao raio. Então, aqui eu tenho, este ângulo central é definido como sendo um radiano. E aqui o que yo quería control deslizante pues yo quiero que este segmento tenga la misma medida que o arco de la circunferencia. No, yo tengo, si el arco es pequeño, este segmento es pequeño. Esos dos siempre tengan la misma medida. Ahora, cuando o radiano acontece, cuando yo tengo aquí un rayo, entonces este ángulo central va a ser un radiano. El control deslizante o ángulo central. Aí tem a definição da função de seno, cosseno e tangente, a função secante e cossecante, tem as figurinhas da secante e cossecante, e ângulos notáveis, isso para saber quantos seno e cosseno de 45 utiliza um triângulo retângulo isósceles, para saber como é seno y coseno de 30 y 60 usan a mitad de un triángulo equilátero. Y ahí da para calcular todo utilizando Pitágoras. Transformar los ángulos es otra cosa que los estudiantes tienen bastante dificultad. Transformar los ángulos del segundo, tercer y cuarto cuadrante en ángulos del primer cuadrante hace expresiones que valen en esos casos. E aí vou parar um pouquinho aqui na lei dos senos, a demonstração da lei dos senos, porque eu lembro que no ensino médio, para mim a lei dos senos era só este pedaço.
en que aí te tem o lado dividido o seno do ângulo oposto é igual ao lado dividido o seno do ângulo oposto, e assim tinha os três lados. Essa parte eu lembro ter aprendido no ensino médio, que ninguém falou que isso está relacionado com esta igualdade aqui, com duas vezes o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, como que demonstra a demonstração completa da lei dos senos, que muitas vezes se omite no ensino médio? Então, este pedacinho é o que o pessoal omite, né, quando fala de trigonometria na lei dos senos. E qual é a ideia aqui? Esta é a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Aqui eu fiz a construção utilizando, esta é a mediatriz do lado BC. Esta é a mediatriz do lado AC e ela se intersecta no ponto O. É o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Agora, é traçada partindo de B e passando pelo centro O, marca este ponto D. É traçado um diâmetro partindo de B e passando pelo ponto O. No próximo passo, como isto daqui, bom, isso que eu tinha, não está certo. Como este segmento é diâmetro e este ponto está sobre a circunferência, este ângulo aqui é reto. O ângulo DCB é um ângulo reto. Este ângulo aqui é reto, porque isto é um diâmetro da circunferência. E agora tenho que analisar. Este ângulo é congruente com este. Por que isso é dado? Porque aqui eu tenho um quadrilátero A, B, CD, é um quadrilátero inscrito na circunferência. Então, esses dois ângulos enxergam a mesma corda, a corda ABC. Consequentemente, esses dois ângulos são congruentes. E agora analisa quanto é o seno do ângulo, deste ângulo A. O seno vai ser cateto oposto dividido hipotenusa. Seno do ângulo A, em A, é o cateto oposto dividido hipotenusa. Então, seno do ângulo A, o cateto oposto é assim, dividido hipotenusa, que é duas vezes 2R, que é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, esta é a definição de seno e a gente está baseado no triângulo PDC para aplicar a definição de seno. A partir de aí, troca os dois ejes e o seno de A troca de lugar. Esta expressão, os dois ejes passam multiplicando, o seno de A divide e chega nesta igualdade aqui, que é este primeiro pedaço da lei dos senos. Primeiro pedaço da lei dos senos. Agora, tem que repetir o mesmo processo. Aqui eu parti do ponto B e tracei uma semirreta que passa por O até encontrar D. Agora, parte do ponto C, traça uma semirreta que passa por O e vai encontrar outro ponto. E parte do ponto A, traça uma semirreta que passa por O e vai encontrar outro ponto. E vai encontrar esta igualdade de 2R com o segundo pedaço. E a igualdade de 2R com o terceiro pedaço. Aqui, partindo desta DC, semirreta passando por O, encontro o ponto F. Este ângulo é congruente com este, porque os dois se enxergam esta corda. Este ângulo aqui é reto, este ângulo é reto, porque aqui eu tenho um diâmetro,
Então, esse ângulo aí tem que ser reto. E pensando no seno de B, o seno de B cateto oposto, dividido hipotenusa, que é 2R. Então, encontra esta segunda igualdade. E faz o mesmo para partindo de A, passa por O, encontra este ponto E. Este ângulo amarelinho aqui vai ser igual a este ângulo amarelinho aqui. Y como este diámetro, este ângulo aqui é reto e encontra esta relação. Então, essa é a demonstração da lei dos senos. Normalmente, tem muito professor que omite esta igual a 2 ejes. E utilizam vários problemas de Olimpíadas a lei dos senos com essa parte igual a 2 ejes. Por isso que fiz questão de apresentar completo, ¿no? Bom, a lei dos cossenos também tem dois casos para quando a gente quer demonstrar a lei dos cossenos, não? De novo, a ida do teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. E bom, vocês já conhecem, aí normalmente se demonstra, o pessoal demonstra bem a lei dos cossenos, não há problema. Um caso é quando o triângulo é obtusângulo, quando este ângulo em B é maior que 90, e outro caso é quando o ângulo em B é menor que 90, é acutângulo. Aí, nos dois casos, se demonstra a lei dos cossenos, e não vou me deter na lei dos cossenos. A partir da lei dos cossenos, tem outra coisa que o pessoal esquece também e ajuda a resolver alguns problemas, é a relação de Stewart. A relação de Stewart essencialmente, ela dá um triângulo arbitrário, e um ponto D aqui embaixo sobre... Eu tenho um triângulo e eu tenho uma seviana, partindo do vértice A até um ponto sobre o lado oposto, isso chama uma seviana. A relação de Stewart permite calcular o comprimento dessa seviana, que aqui eu chamei com a letra Z. Então, eu consigo calcular pela relação de Stewart o comprimento dessa seviana, conhecendo os lados C, B, e aqui estes segmentos X, Y, e vou ter a soma de X mais Y, que é o lado A, não? Então, a relação de Stewart é útil porque relaciona o comprimento, eu consigo calcular o comprimento das sevianas a partir das medidas do triângulo. E esse resultado, curioso que esse resultado não depende destes ângulos. A fórmula final não aparece esse ângulo alfa. Então, para demonstrar isso, vai utilizar a lei dos cossenos duas vezes. Uma para este triângulo, ADB, e outra para o triângulo ADC. A demonstração utiliza a lei dos cossenos no triângulo ABD, primeiro aqui. E esse cosseno de 180 mais alfa é menos cosseno de alfa. E no final, esse cosseno é feito uma manipulação algébrica, de tal forma que esse cosseno de alfa desaparece. Aplica de novo aqui a lei dos cossenos, agora neste outro triângulo, ADC, e vai somar as duas equações, esta equação com esta equação, e consiga que esse termo, quando aparece o cosseno, simplifica. E aí, o resto é álgebra. Para chegar neste ponto, aí tem várias manipulações algébricas, mas no final pode ser apresentada desta forma, ou pode ser apresentada também desta forma, não?
O difícil na relação de Stuart é lembrar, não? Lembrar com palavras a fórmula é mais complicado. Como caso particular, tem a formulinha quando der o ponto médio do BC. Então, aí a fórmula simplifica. Quando der o ponto médio do BC, aí a seviana é a mediana e a fórmula fica um pouquinho mais simples. Mas em problemas de Olimpíada, eventualmente se utiliza, em várias demonstrações se utiliza a relação de Stuart. E normalmente esse é um conteúdo que se omite no ensino médio. Bom, aqui eu tenho outros problemas, mas acho que não vale a pena entrar em detalhes. Vou abrir aí a palavra para vocês, perguntas, dúvidas, comentários. Próxima semana aí é o último dia para apresentar os desafios. Precisa por lo menos um desafio ou por lo menos apresentar algum problema ao vivo na próxima semana. Ou postar um vídeo de algum trabalho que você tenha feito de geometria aí utilizando a GeoGebra. Pode postar no fórum também, esse vídeo. Aí não precisa ser ao vivo. E aí, a próxima semana a gente acaba o curso. Aí, próxima semana eu sou ouvinte, não vou falar pouco, vou deixar para que vocês apresentem mais. Bom, então, acho que você pode falar. O senhor falou, que aqui tem um barulheiro. O senhor falou que não é mostrado isso no ensino médio, é verdade. Às vezes eles falam, não mostra não, porque não vai dar tempo de cumprir a matéria, mas é muito interessante mostrar esse passo a passo, né? Aqueles que são mais das exatas, né, adoram. Quem não gosta de matemática não pode nem ver isso aí, mas é muito bom mostrar isso aí para eles. Pois é. Não, é como tudo, não? Aí se a gente quer ir mais fundo na história, leva mais tempo, leva mais dedicação. O estudante tem que querer. Se quando tem muitos estudantes, a maior parte não quer, fica difícil para o professor. O professor termina discutindo as coisas mais simples, porque é uma coisa para um número grande de estudantes. A ideia deste material, que seria um material para uma turminha pequena, de estudantes interessados, não? Sim, turma pequena. Tem que ter uma turma pequena e de estudantes que de fato querem aprender. Seria a ideia. Pessoal, mais algum comentário? Dá licença, professor. Sim, pode falar. Você falou que precisa ser feito um vídeo ou uma apresentação? Você já entregou o desafio, então, em princípio, seria bom, se você tiver algum material pronto, quiser apresentar, pode apresentar. Mas, como já você entregou um dos desafios, não é obrigatório, não? Tudo bem. Obrigado. Bom, então, vou parar de gravar.